Ei, gente, bom dia. Olha que coisa, eu tava aqui já há uns mais ou menos uns 3 minutos falando, falando, e eu não estava gravando. E aí, olha que coisa, agora são 8h19 do dia 13 de abril de 2026. Meu nome é André, minhas redes sociais, minha rede social, meu Instagram é @AndréPS. AndréPS, tá? Me segue lá no Instagram, lá vai ter o link do meu canal, que é o Fio Tarô. Se você não estiver assistindo esse vídeo, nesse canal, os meus vídeos ou o áudio desse vídeo aqui nesse canal não é meu. Se você estiver vendo algum outro perfil com fotos minhas, qualquer coisa, também eu não tenho outra rede social. Hoje, atualmente, eu não estou em nenhum tipo de aplicativo de encontros, no Grindr, no Tinder. Eu não estou em nada, gente. Se você não vê algo meu no Instagram, não sou eu, tá? Não sou eu, porque, enfim, eu lido com pessoas da mais baixa estirpe e, inclusive, de todas as idades. Então, é bom eu ressaltar isso, porque, enfim, o mundo hoje está bem complicado, né? A desonra, ela tá solta por aí. Então, ó, a minha audiodescrição de hoje, eu tô com uma camisa escrita New York, é uma camisa azul com detalhes em amarelo nas bordas. Tem uma escrita em amarelo, eu tô com um headset, eu tô com o cabelo pintadinho meio de loiro. Agora parece que são luzes, eu tenho uma barba um pouco mais ou menos cheia, minha barba é preta. Eu tenho uma tatuagem aqui no braço esquerdo das Relíquias da Morte e também de Aioria de Leão. No outro, eu tenho uma tatuagem que é uma flecha e atrás do meu braço eu tenho um Pantera Negra. Então, se você estiver vendo isso aqui, conforme eu estou mostrando, eu estou passando a mão. Então, se você está vendo isso em tempo real, beleza. Se tiver qualquer outro tipo de imagem relacionada a esse vídeo que não condiga, que não esteja condizente com isso, não sou eu. E aí eu estava tirando aqui, hoje eu comecei, até uma coisa bastante impressionante isso, porque há algum tempo eu já não estava, eu boto café, eu me conecto com os meus pretos velhos, mas eu não canto os pontos, e hoje por algum motivo eu acordei nessa vibe aqui, nessa pegada, nessa energia de cantei bastante pontos, sabe? Fui ali, organizei algumas coisas, e aí é, eles falaram pra mim, eles, a minha espiritualidade, tá, gente? Eu tava dizendo que eu não tenho, há 4 anos, eu não tenho amigos, eu não tenho nada, eu não tenho contato com ninguém, ninguém me ajuda em nada, então nada do que disserem que alguém me conta algo, fala algo pra mim, eu não tenho ajuda de ninguém mesmo, eu não tenho apoio de ninguém, pelo contrário, todo mundo que está ao meu redor está tentando me atrapalhar. Tá? Então, qualquer pessoa que se disser meu amigo, não sei o que lá, enfim, não é verdade. E aí a minha espiritualidade estava aqui dizendo que hoje é dia de Nossa Senhora da Penha. E eu acho que deve fazer sentido, porque eu estava dizendo que essa carta aqui do Quatro de Paus, ela é até bastante curioso como que ela lembra bastante a configuração do convento da Penha mesmo, tá? É, E eu estava sentindo, o Quatro de Paus para mim pode falar muitas vezes da presença da ancestralidade, tá? Então é até bom a gente entender que existem muitas vertentes espirituais, gente. Então assim, a ancestralidade, ela também é uma forma de culto, tá? Então assim, você pode cultuar os ancestrais, os seus ancestrais, a sua árvore ancestral, tá? E é um culto que eu também faço. Então eu cultuo as almas dentro do contexto ali mais ou menos parecido com a Umbanda, Exu, né, e tal, mas o meu culto a Exu, Preto Velho e tudo mais está ligado muito a essa questão que eu desenvolvi meio que um método meu, um culto próprio mesmo que está ligado aos ancestrais, entende? Então, o meu culto a Exu, a Preto Velho, a Caboclo, está dentro do conceito da ancestralidade, entende? E por algum motivo, eles querem que eu explique isso. Então, assim, quando a gente fala dos ancestrais, gente, a gente está falando do seu avô, da sua avó, da sua bisavó, etc e tal, estamos falando. Mas quando a gente fala da ancestralidade, a gente está falando de todas as almas que vieram antes de nós
em todos os sentidos. Então, assim, a gente sabe que todos os países, eles eram mato, né? Então, quando você anda em uma estrada, a gente sabe, você pode não parar para pensar nisso, mas se você parar e observar, você vai entender que aquilo era mato e pessoas vieram e, né, trabalhadores abriram aquele caminho, calçaram, antes eram pedras, né? Então as igrejas que a gente vai, pessoas construíram, os prédios que nós frequentamos, houveram pessoas que foram os nossos avós, os nossos bisavós, que trabalharam na construção, né? Então, os nossos ancestrais, eles têm uma contribuição muito grande para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso país, entende? Então, só por isso é bom a gente honrá-los, entende? A gente lembrar que eles que passaram aqui deixaram tudo isso. Por exemplo, essa casa que eu moro aqui, ó, essa parede, ela não subiu sozinha, entendeu? Pessoas tiveram o trabalho de construir essa casa, de levantar essa parede, de botar essa telha, de fazer esse encanamento. É um detalhe muito simples, né, gente, que a gente não percebe, mas é algo que a gente tem que estar sempre lembrando, porque é um esforço. Ok, André, mas essas pessoas receberam por isso. Mas não importa, entende? É um trabalho, é um legado, entende? Assim, é um legado. É, enfim, tem uma força aqui muito forte. Como eu disse, tem a carta da força, a carta do sol, a carta do julgamento, e aí tem esse 5 de paus aqui, que é uma coisa que eu falei que parece assim, tem uma ideia muito de infantilidade. Eu tô aqui, gente, tá um cheiro de cloro insuportável dentro da minha casa, eles gostam de fazer uma brincadeirinha de como se eles estivessem desinfetando a minha casa, mas não é, é só maldade mesmo. Mas é como eu disse, são crianças querendo atenção e você ignora elas e isso passa. Aqui tem a estrela, o 9 de copas, então aqui é meio essa questão de infantilidade, sabe? Tem uma energia aqui muito poderosa para o dia de hoje e tem essa ideia de, sabe assim, não é bem a inveja, entende? A energia, gente, ela é uma coisa que eu sempre falo assim, a energia não mente. Por exemplo, eu acordei hoje e como eu falei, aconteceu muitas coisas durante a noite, mas eu já acordei meio feliz, entende? Então, por mais que você não veja nada, as pessoas também sentem isso, sabe? E aqui tem uma energia, é como se uma alegria estivesse voltando e isso estivesse incomodando já energeticamente, sabe assim, quando quando fica muito tempo chovendo e o sol nasce e as pessoas vão para a praia, sabe essa ideia assim? Que as pessoas vão para a praia e não sei o que, aquele clima, tipo quando vai chegando o verão, que vai mudando uma estação. Então eu sinto que tem aqui muito forte essa energia, como se uma estação estivesse mudando, entende? E por algum motivo eu sinto que tem a ver com um grande esclarecimento. Para mim tem um grande esclarecimento, uma grande verdade, assim, não, eu não sei, assim, para mim tá vindo até uma questão meio, não é eu não sinto que é uma coisa local, sabe? Eu sinto que a gente vai ter algum pronunciamento, talvez alguma notícia, alguma revelação bastante grande, tá? Bastante grande. Eu sinto que a energia que está pairando aqui, talvez para o decorrer da semana, os próximos dias, assim, eu sinto que existe uma grande revelação mesmo, tá? 2 de espadas, 3 de paus. Eu sinto que tem algo muito visível em relação à ação, talvez até mesmo da espiritualidade aqui, tá? Eu sinto uma forte intervenção espiritual nesse sentido. Ó, o mundo, tá vendo? Pode ser algo que realmente vai pegar o mundo. Uma notícia que vai percorrer o mundo, para mim tem algo forte nesse sentido. Aqui também eu vejo, assim, eu tô vendo, é como se alguma coisa assim estivesse tentando ser contida, sabe? Assim, parece que tem alguma informação, algo que já se manifestou, entende? Algo que já aconteceu. Eu não sei porque você sabe quando
Tem até essa ideia de, por exemplo, o Papa, né? Dizem que o Papa, quando ele aparece, quando disseram que o Papa morreu, na verdade o Papa já estava morto há algum tempo. Vocês já viram isso? Já ouviram falar disso? Para mim tem um quê disso assim, entende? Uma informação que ela já é um evento que já aconteceu, que algumas pessoas sabem disso, que algumas pessoas já têm conhecimento disso, mas é como se agora isso fosse vir para o grande público. Eu não sei por quê, ó, o meu alarme, eu falei para o grande público e o meu celular despertou. Essa carta fala de despertar, entende? E é o que eu falei ontem, na verdade, eu estava sentindo, agora são 8h30. É a carta da força, 8, entende? Gente, olha só isso. Pode ser algo que vai ser noticiado por agora, porque aqui dá 10 com 20 dá 30. Não é uma coisa incrível? Exatamente na ordem que está aqui. 8h30. Olha que coisa incrível, não tinha me tocado nisso. Eu vou deixar ele tocando. Mas o que que eu ia falar? Essa coisa do alarme ter tocado na hora, na hora que eu estava falando sobre essa questão de notícia, me deu uma ideia tipo de breaking news, não tem aquele da Globo? Pam, plantão, plantão da Globo? Tan, 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 que é tipo um alarme, né? Quando você ouve aquilo é tipo um alarme. Você fala, opa. Então, para mim, tem uma coisa meio assim, sabe? Algo que de repente, porque o julgamento ele fala de um evento, para mim. Toda vez que o julgamento ele está presente, fala de um evento. E eu sinto que tem aqui um grupo meio sem noção, sabe? Tá me vindo uma coisa de algo muito sem noção, gente. Muito sem noção. É como se, a partir do momento que essa notícia vier à tona, essas pessoas aqui fossem ser vistas assim, sabe? Uma coisa de vergonha alheia. Eu tô sentindo isso. Tem uma coisa pra mim de vergonha alheia, é o que eu falo assim, gente, não tem como a gente, diante do que eu estou vivendo e diante do que estavam tentando e ainda estão tentando fazer aqui no meu caso, não tem como você não relembrar o 8 de janeiro. Olha, o 8 de janeiro, tá vendo? O 8 pode ser algo relacionado a isso, nesse sentido, por que não? Pode ser, tá? Alguma coisa nesse sentido que a gente vai ficar mais boquiaberto ainda com alguma coisa. Eu falei do Papa, né? E eles estão falando para mim já há algum tempo de um líder que é um líder, não sei se seria o Bolsonaro, se seria o Lula, se seria um líder de um outro país, porque aqui tem a carta do julgamento. Eu sei que não é a bandeira dos Estados Unidos, mas é tipo a bandeira não é a bandeira da Suíça também, é Suécia, né? Que é assim, a Dinamarca, uma coisa assim, não é? A bandeira? Enfim, gente, é o que eu falo sobre alguns estudos que a gente faz. É legal saber as bandeiras, mas assim, a gente não fica tendo contato com essa questão das bandeiras o tempo inteiro, então eu acho normal esquecer. Eu não sou obrigado eu tenho que saber a bandeira do meu país, porque eu sou brasileiro. Eu não sou obrigado a saber a bandeira dos outros países. Mas as estrelas, tá vendo? Às vezes me lembra um pouco essa coisa dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm muitas estrelas, né? Na verdade. E tem remete a essa questão meio, enfim. Então, a espiritualidade vem falando para mim já há algum tempo que um líder, é, eles já me falaram alguns, tá? Mas eu prefiro não falar, que iria ter o falecimento. Então, como eu falei do Papa, então pode ter algum líder, uma pessoa importante que está passando por alguma situação, entende? Talvez de saúde, que estão mascarando isso. E assim, até falando do Bolsonaro, eu estou bem parecendo até um jornalista, né, gente? Aqui, agora que eu estou pensando, parece que eu estou sendo meio jornalista. Mas a gente sabe que o Bolsonaro, daquela outra vez, gente, eu não sei assim como que as pessoas, né, se deixam enganar. Mas aquela questão da facada lá, é, eu não vejo aquilo como algo muito genuíno. Eu não sei vocês, né? Mas eu não sei, por exemplo, se alguma questão uma questão de saúde de alguém pode vir à tona, entende? Uma questão que estava sendo eh, manipulada, porque aqui fala de interferência, entende? Essa carta fala de interferência, algo que estava sendo usado para gerar isso aqui, e para mim está vindo que quando isso vier à tona, porque aqui são muitas pessoas, entende?
E aqui o Sol ele fala de esclarecimento, etc e tal, mas você vê que isso é motivo de alegria para mim, porque o julgamento, gente, ele não aparece para falar de uma situação qualquer, tá? Ele vem para falar de uma situação que precisa ser revista, que precisa ser corrigida, porque existe o prejuízo para alguém que foi difamado, entende? Assim, que foi prejudicado. Aqui o julgamento é a ideia de Saturno, tá? Então eu sinto isso. Vamos ver o que que a espiritualidade vai falar. E você tá vendo, até a forma como eu tô falando aqui hoje parece uma coisa meio de uma notícia mesmo, né? Algo sendo noticiado. A autoridade, tá vendo o que eu falei sobre uma autoridade? Então pode ser o líder de um país, pode ser algo sobre um prefeito. Tá me vindo muito sobre algo igual o 8 de janeiro. A porta bum, bateu. Algo sobre o 8 de janeiro, algo nesse sentido, que vai meio que, sabe, assim, quando você vê até onde as pessoas, o que as pessoas são capazes de fazer, sabe, assim, aonde a humanidade foi parar, me vem um pouco isso. E eu quero falar para vocês, assim, uma coisa sobre, para quem não sabe, gente, todos os dias eu sou intoxicado aqui, e todas as vezes agora que eu estou falando sobre alguns assuntos, como agora, eles estão jogando tá um cheiro de cloro insuportável, como se fosse para eu parar de falar, entendeu? Então eu sei que eu estou falando algo que faz sentido, que está incomodando essas pessoas, de alguma forma, entendeu? Porque é a forma deles me coagirem há 4 anos. Todas as vezes que eu tento falar algo, que eu denuncio algo, que é o que eu venho fazendo principalmente desde do começo do ano, quando eu vim para cá, mas principalmente depois do dia 21 de março, que eu fiz um boletim e eu expus áudios eh, da delegacia, do meu atendimento na delegacia, do meu atendimento na delegacia de Polícia Civil. Eu também expus um áudio da delegacia do batalhão, que eu fui do batalhão da PM. Então, desde o momento que eu comecei a fazer esses movimentos e ainda por cima eu denunciei uma possível fraude, mas muito evidente fraude, de concurso público aqui na cidade de Guarapari. E, enfim, gente, se existe isso aqui, existe em outros lugares, tá? Com toda certeza, porque eu digo que isso é um golpe, isso é uma fraude montada, porque tudo na política, enfim, na vida, né? Dizem que nada se cria, tudo se copia. Então, esse golpe aí, essa forma de enfim, de usar o concurso, porque segundo as minhas pesquisas, o meu estudo de caso sobre essa denúncia que eu estou fazendo, é uma ferramenta utilizada para pagamento de promessas e compra de votos, enfim, coisas desse tipo aí, além de, obviamente, desvio de dinheiro público, né? Porque os concursos são concessionárias, né? Então existe licitações para contratar as empresas que vão fazer esses concursos. Então, é uma rede de corrupção, entende? Então, com certeza, isso não surgiu aqui em Guarapari, né? Eu sou de Guarapari, no Espírito Santo, com certeza isso não surgiu aqui. E o julgamento é o que eu estou falando sobre isso, entende? Quando a gente vê a carta do julgamento, é um assunto sério, tá? Essa carta aqui é uma energia séria. É sobre isso que eu estou falando. É uma correção de algo que às vezes. Porque, quer ver, ó, aqui tem a energia do mundo. Você tá vendo a falta de ar? É isso aí, gente, em tempo real. Aqui tem a carta do julgamento é o arcano 20, é a penúltima carta do tarô. Então, quando essa carta ela aparece, ela fala de algo que não pode, entende? É um ciclo que precisa se encerrar e que não pode encerrar, é, enfim, com mentira, entende? Com algo pendente. Ela precisa vir à tona. E com o sol é algo é uma exposição para muita gente mesmo. O sol, como eu sempre digo, o que que apaga o sol? Quem não pode ver o sol? E aqui com a estrela tem algo assim de internet, de fama.
Entende? É um caso que vai ganhar. Aqui é uma notícia, alguma situação que vai ganhar muita, muita, muita repercussão. O cinco de paus, tem o seis de paus aqui, ó. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa carta aqui, o seis de paus com cinco de paus. O seis de paus é a vitória de um conflito, desse conflito aqui. E quando tem a força e o cinco de paus, para mim é a energia de Davi. Porque a carta do Seis de Paus, ela fala de uma pessoa que vai para uma batalha como Davi foi contra Golias, né? Quando Davi foi, todo mundo, ninguém falou, mano, essa pessoa tá ferrada, porque guerreiros muito experientes não conseguiram derrotar esse cara com espada, com armadura. E Davi, ele foi sem nada. Davi, ele não tinha arma, ele não tinha armadura, ele foi com tipo um estilingue, né? Era uma funda e três pedras. E a primeira ele acertou na testa e derrubou o tal gigante lá. Então, para mim é sobre isso. Vamos ver o que mais eles podem falar aqui, tá? Mas eu sinto assim que é algo que meio que vai trazer um alívio, entende? Eu sinto uma coisa meio de comunhão, sabe? Eu sinto que realmente aqui é um evento que vai meio que trazer pessoas de volta para a espiritualidade, entende? Unir pessoas em um determinado propósito. A retribuição, a roda da fortuna, vamos ver o que ele está falando. A conjectura, tá vendo? A conjectura, ela tem essa energia aqui, é um pouco do julgamento, do sol mesmo, que fala de uma mudança. A conjectura é meio um pensamento, né? Eu saio de uma forma de pensar. É meio que a gente imagina uma coisa e é outra, né? A conjectura tem essa característica. É uma pessoa passando por uma porta. Tem uma coisa aqui de algo que estava acontecendo no interior. Pode ser até essa situação que eu falo, de tortura que eu vivo mesmo e as pessoas não botam fé. Ou alguma outra pessoa. Aqui para mim, essa carta aqui meio fala sempre dessa ideia de, sabe assim, reféns, pessoas que estão vivendo violência doméstica. Porque assim, gente, é o que eu estou falando. O julgamento, ele é uma energia sobre esses casos que eu estou falando, tá? O julgamento, existem muitas cartas que falam de revelação, de verdade, etc e tal. O julgamento não é uma carta para falar de qualquer coisa, entende? É uma energia que vem falar de coisas nesse sentido, de coisas sérias, tá? O julgamento é o apocalipse, é a trombeta do apocalipse, chamando as pessoas, entendeu? Que já morreram e que são culpadas, o anjo chama para falar assim, ó, você aí que achou que escapou. Então fala de coisas, às vezes de muito, muito, muitos anos, de mais de 20 anos, 30 anos, entendeu? A evolução, a sacerdotisa, ó, um grande segredo aqui, e a sacerdotisa é alguém que tem acesso a informações que outras pessoas não têm, entendeu? Então eu estou sentindo aqui que, ó, a especulação, tá vendo? A autoridade, a peregrinação, a morte, a imortalidade, a consumação, o arrependimento, tem isso aqui. Para mim, novamente, é uma notícia de que algumas pessoas já sabem, como, por exemplo, a morte do Papa. A gente sabe, né, que quando um Papa morre, pode ser um Papa que morreu, pode ser. O mago clarifica o sol com o 4 de... E tem essa coisa religiosa, entende? Assim, para mim, tem um quê religioso mesmo. Porque eu tô falando, tem um quê da espiritualidade. A ilusão, olha só. Você tá vendo isso? Que coisa incrível. E você vê, gente, que a espiritualidade ela está aqui tão presente que eu estou falando sério, eles estão me intoxicando aqui nesse momento, mas não paro de falar, entendeu? A aprendizagem, a ilusão, o hierarca, o Papa. Que coisa incrível. O hierarca é alguém.
Fala de alguém que está sob uma hierarquia. Alguém que está sob uma hierarquia. Pode ser um presidente, um governador, um papa muito forte, um líder religioso, um, um arcebispo. Para mim tem um cunho religioso. A avareza, talvez não é a morte, pode ser alguém sendo deposto, sabe assim? A aprendizagem, o hierarca, aqui é alguém que pode ser responsável por instruir outras pessoas, um pastor. Pode ser alguma coisa mais local, a gente pode, mas ainda assim é uma notícia meio chocante. É algo assim que vai pegar as pessoas meio, eu sinto de surpresa. A ilusão, o argonauta, a avareza. Talvez não seja alguém, sabe, de importante. O hierarca pode ser alguém de uma família, mas é com certeza uma pessoa mais velha, tá? Não estamos falando aqui de uma pessoa que tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Porque eu estou pegando essa ideia do Papa, tá? E o Papa, ele sempre é um senhor com mais de 60. Então tem isso aqui. O desconsolo. A Lua, olha, gente, aqui é uma coisa de muito tempo e bem, algo muito, muito, muito escondido. Talvez até o que eu tô falando, algo familiar. E o hierarca pode ser alguém de dentro de uma família, um avô, um pai. Para mim, tem uma energia de um homem mesmo. O pressentimento, a oferenda. O pressentimento, para mim, eu tô sentindo que eles estão falando que é esse sentimento que eu tô pegando aqui mesmo, sabe? Pessoas já sabem disso. Aqui pessoas sabem, só que é um grupo e isso está causando uma confusão entre essas pessoas. Como eu digo, ao mesmo tempo que tem uma coisa de distração, porque essa é a energia do cinco de paus. O cinco de paus, gente, assim, eu vejo pessoas, eu vou falar assim, a minha ideia do cinco de paus e do cinco de espadas. O cinco de paus, para mim, quando ele aparece numa leitura, eu vejo que tem pessoas que meio que alardam muito assim sobre o cinco de paus, tá? Eu mesmo, quando eu comecei a aprender o tarô, que você vai pegando o ensinamento dos outros, por isso que eu falo, gente, que eu gosto sempre de tirar as minhas próprias conclusões de tudo. Então eu fui aprimorando isso. O cinco de paus, quando ele aparece o cinco de espadas, o sete de espadas, normalmente ele alarda muito, as pessoas que leem tarô, alardam muito sobre ele, entende? Como se fosse algo muito preocupante. Mas o cinco de paus, ele é paus. O naipe de paus, ele é fogo. Então fala de confusão, de conflito, entende? Barulho, etc e tal, perturbação, gente sem noção. Mas o fogo ele se apaga. Então é uma energia meio que assim, se você se cuidar até espiritualmente, você, sabe, não dá muita bola, porque o fogo é isso. O que que é o fogo, né? O fogo ele fica ali queimando. Se você botar lenha, ele continua. Se você não, ele apaga. E quando ele apaga, acabou, entendeu? Então não fica, não é algo de um dano efetivo, entende? Então aqui para mim tem uma questão de futilidade, tanto de tentar tapar o sol com a peneira, como dessa briga que eles acham que existe algum tipo de solução fácil para eles em relação a isso, porque não existe. O cinco de paus não é uma energia de resolução, de que adianta algo, entende? O cinco de paus fala de pessoas que ficam envolvidas em uma situação que não leva em nada. Normalmente não vai levar em nada. Não vai levar em nada. Então, talvez assim, se você está aqui pegando essa leitura e você está do lado, que você sabe do que eu estou falando, porque eu não sei, entendeu? Eu não gosto, gente, de perguntar, entende? Porque eu acho que o que é espiritualidade, a espiritualidade é o que eu falo. Eu tento me manter afastado das energias, porque eu sou o mensageiro. Eu não preciso saber do que está sendo falado. Se isso for, por exemplo, algo que está relacionado comigo, aqui tem o sol e o julgamento, eu vou saber. Na hora de eu saber, porque o julgamento fala da hora da verdade. E ele está aqui na última casa, entendeu? Então, a hora que for para saber, eu vou saber. Então, eu não fico preocupado em saber. Mas talvez isso seja para você que está aqui perdendo tempo
com algo que, para essa energia aqui, são aconselhamentos, entende, gente? Então, cada um faz o que quer com a mensagem da espiritualidade. Você pode jogar ela no lixo, você pode escutar, é um problema seu. Eu só estou falando o que eles querem falar. Então, se você está dentro desse grupo, talvez você devesse se preocupar com algo que realmente vai resolver o seu problema. Isso aqui não vai, tá? Então, assim, se você está dentro de um grupo que sabe dessa informação e existe discussão sobre, a culpa é sua, a culpa é minha, de quem vai fazer o quê, quem vai fazer o quê, não sei o que lá, você está tentando, não vai adiantar. Porque o sol, gente, nada esconde o sol, entendeu? Nada esconde o sol e aqui são as estrelas, né? Me lembrou até um pouco aquela história de José, né? José, o sol, a lua, né? Veio o sol, a lua, cadê a lua aqui? O sol de novo. Gente, olha isso, o sol duas vezes. Assessoramento, a inspiração, assessoramento. Olha, eu sinto assim, a inspiração, o provedor é aquele que provê. A inspiração e o assessoramento, eu sinto que essa mensagem é para talvez alguém, talvez não todos desse grupo, mas eu sinto que é a espiritualidade realmente passando um assessoramento para talvez alguém que exista uma possibilidade aqui dela, não sei, sair disso. Eu não sei, gente, o que que é, tá? Mas a inspiração e o provedor é alguém que, para mim, eu sinto que é a espiritualidade me inspirando a passar essa mensagem para assessorar talvez alguém que tenha mérito dentro dessa situação ou que precisa saber disso mesmo, tá? A falta de agente, complicado, né? O hierarca, a avareza, ó, o hierarca caiu no chão. Eu estava falando que tempo atrás eu vi um ex-presidente, o presidente, na verdade, eu vi o Lula sofrendo um acidente de avião. Assim, eu não lembro se era de avião, de paraquedas, algo nesse sentido. Avião, paraquedas, sabe? Assim, não sei, caindo. E o hierarca caiu. Então aqui pode não ser, gente, uma morte, entende? Pode ser uma queda no sentido de desmascarar. Alguém de um alto posto caindo. E aqui é o que eu estou falando, é alguém de um alto posto. Então, por exemplo, se é dentro de uma família, é uma pessoa relevante dentro de uma família. O hierarca, o sol, entende? E é um homem aqui. É um homem, e eu sinto que existe aqui essa pessoa, ela é alguém que de alguma forma repassava uma conduta, é, porque tem a aprendizagem, entende? Tem uma coisa para mim de essa coisa da hierarquia, a árvore genealógica. Hoje eu estava falando sobre isso aqui. É assim, o que que você, eu estava contando a história dos meus avós, dos meus bisavós, quando eu lembro deles, que a minha bisavó, a gente sentava ao redor dela e ela fazia, sabe, aquela coisa bem de índio mesmo, que pega arroz, farinha, assim, feijão, caldo de peixe, peixe desfiado, e ela amassava com a mão e a gente sentava ao redor dela. Minha mãe, minha avó, muitas gerações da mesma família, ela dava na boca aquilo, entende? Então, eu usei o exemplo da comida. Mas essa coisa da alimentar, né, pode ser uma pessoa de uma família que alimentava, talvez com falas, com ideias, com conceitos. Se não é de uma família, entende? É alguém que tinha essa ideia de alimentar pessoas. Entende? Pensa filosoficamente, gente, eu estou falando. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que o Bolsonaro ele teve muito esse papel, enfim, gente, é o exemplo que entende? É um exemplo fácil das pessoas entenderem, porque o Bolsonaro, ele não, ele foi mais um, ele não foi presidente. Eu não considero o Bolsonaro, gente, que ele fez o papel de presidente. Eu acho que o Bolsonaro, ele veio com essa ideia de fala-fala, entende? Ele falou, 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 e o governo dele passou, ele só, é arma, não sei o quê. Ele foi um idealizador de movimentos muito
nocivos. Eu acho que ele não foi um presidente. Ele veio com essa coisa do Hitler mesmo, entende? Esse papel do Hitler de criar um movimento. Ele não veio para gerir. Ele não se preocupou em gerir a nação. Ele veio para propagar coisas. Entende assim? Então pode ser ele? Pode. Pode ser um papa, porque o papa, por exemplo, um líder religioso, um pastor de nome, o Edir Macedo, sabe? Esse nível aqui. Porque o sol é alguém que tem um destaque dentro de algum lugar. Então, sendo uma cidade, é alguém que assim, a cidade inteira conhece. É um prefeito, entende? É um pastor renomado, de uma igreja de renome. Pode ser num bairro, pode, mas eu não sinto sinceramente aqui. Eu sinto algo bem. Eu sinto algo, gente, que pode virar. Assim, talvez seja algo dentro de um contexto pequeno, uma cidade pequena, como a minha cidade, um bairro, pode ser. Mas o que aconteceu aqui tem potencial para, eh, não sei, pegar o mundo, assim, sabe? Uma coisa de repercussão. Eu sinto aqui uma coisa de repercussão. Aqui tem a avareza, a purificação, o triunfo, a justiça, cooperação, persuasão, indecisão, muitos arcanos maiores, tá? É o que eu tô falando. Não sinto que isso aqui é algo qualquer. Não sinto. E eu sinto que tem muito esse quê de. eh, Tipo o que eu falei do Bolsonaro, de uma ideologia, entende? Para mim tem uma coisa de ideologia aqui forte. Não sei, vamos ver. Clarifica a força. A força. E eu tô achando curioso, sabe o quê? Que a porta. Algumas vezes que eu comecei a falar, a porta bateu aqui. Entende? Assim, eu comecei a falar antes, o som, sabe? Não sei por que, pra mim tem parece uma loucura, né? A purificação, a desorientação, tá vendo o que eu tô falando? Alguém que uma ideologia que na verdade ela não era, ela tinha um papel de confundir, entendeu? A revelação, olha isso, o imperador, um homem, a lua, olha, o arrependimento, gente, a consumação, a imortalidade. Aqui é uma leitura séria, enquanto eu tô falando começou a chover. Tá vendo? A purificação, a chuva tem essa ideia de purificar. E quando chove, você entende? Assim, a purificação ela tem um contexto, né? Aqui é uma pessoa se lavando, né? Tá vendo? É uma pessoa. Então, dentro da espiritualidade, rituais de purificação normalmente é uma pessoa, né? Eu faço um banho, eu faço uma reza, mas gente, e é uma coisa incrível que eu falo, quando eu faço coisas de purificação, rituais de purificação, chove. É uma coisa impressionante, cara. Juro pra você, é muito impressionante isso. Eu fico abismado. E as pessoas que me acompanham ao longo do tempo sabem disso. Já virou até uma piadinha, mas elas podem ver. Quando eu trabalho a força de Yansan, cara, é batata todas as vezes. Acontece. E aí eu falo para as pessoas que elas querem que eu não acredite na minha espiritualidade, é isso aqui, ó, mano, tá? E a chuva, ela para quem não sabe, o banho de chuva, gente, é um grande descarrego, tá? Você quer pegar um conhecimento de magia antiguíssima, um conhecimento muito restrito, é um banho de chuva desse aí. E a chuva, como eu estava falando, é uma purificação geral, entende? A chuva é uma purificação que pega um bairro, uma cidade, um país, entende assim o que eu estou falando? Então aqui para mim vai haver esse movimento, é como se algo fosse pegar muitas pessoas e purificar uma uma alucinação coletiva, sabe assim? A tecelã, o argonauta, arte e ciência. A desorientação e a revelação, o imperador, a lua,
o arrependimento, a consumação, e aqui eu sinto que assim é meio, vamos dizer assim, gente, eu vou usar esse contexto do nazismo, enfim, é complicado falar essa palavra o tempo inteiro e falar dessa pessoa o tempo inteiro, mas infelizmente o fato de hoje na internet não poder se falar sobre isso é o que faz as pessoas esquecerem do que o nazismo é e que ele existiu mesmo, tá? Então, assim, pensa comigo como, diferente do nazismo, o Lula, eu ia falar o Lula, diferente do no nazismo, eu acredito que as pessoas tinham consciência, por quê? Porque era uma ideologia meio, eu não sei, sabe? Não era, eu não acho que o Hitler ele tinha um argumento forte, sabe? Eu não acho que ele tinha um argumento, como o Bolsonaro também não tem, para excitar o ódio nas pessoas. Ele só usou algo que é latente em todo mundo, em muitas pessoas, que é isso, o ódio. Entende? Poder sair na rua fazendo o que quer, destruindo o que quer, matando, sabe? Aprisionando, torturando. É sobre isso. Mas eu acho que no caso, em alguns casos, pessoas cometem atrocidades nesse sentido, porque elas querem. Mas tem outros casos, por exemplo, é, sabe, assim, pessoas que são, como o meu caso, inventa-se uma história e pessoas perseguem, fazem maldades, etc e tal. Muitas pessoas sabem que é uma mentira e estão fazendo por algum benefício ou simplesmente como no nazismo por maldade. Outras pessoas acreditam que aquela pessoa merece ser punida, entende? Que aquela ação é uma ação justa. Ou outras pessoas nem sabem o que estão fazendo, que há muita gente também, né, como eu digo, nem sabe por que que está na Terra, nem sabe por que que acordou hoje, as pessoas estão completamente perdidas, então você pega na mão delas e leva, elas vão fazer o que alguém mandar. E para mim, a grande maioria das pessoas hoje está vivendo nesse contexto aí. Então, assim, quando se descobre, entende? O real motivo é como se houvesse assim um choque, uma onda de arrependimento das pessoas. Meu Deus, sabe? Eu tô vendo meio isso assim, algo meio chocante de assim, meu Deus, por que que eu me meti nessa história? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fui? Tipo 8 de janeiro, mesmo assim, que as pessoas acabaram sendo presas. Muitas pessoas acabaram sendo presas. Foi uma destruição em massa? Foi, mas foi uma prisão em massa também. E eu sinto algo aqui meio nesse sentido. E aí você vê o que eu estou falando, que o imperador, por exemplo, o imperador, para mim, num contexto desse, de política, de um governante, ele é minimamente um governador. Minimamente, para mim, o imperador com sol é minimamente um governador, mas para mim tem muita essa ideia de um presidente. O Papa, ele é um presidente. Vocês sabem que o Papa, ele é o presidente do o Vaticano, gente, não é uma igreja, o Vaticano é um país, tá? Aquela igreja que a gente vê sempre do Papa ali, aquilo não é o Vaticano. Eu espero que as pessoas tenham consciência disso, tá? Por favor, tenha consciência disso. O Vaticano é um país. Aquela lá é a igreja de São Pedro, tá? Não é da mesma forma que a Aparecida, quando você vê Aparecida, não é aquela catedral. Aparecida é uma cidade inteira onde existe a Catedral de Aparecida, tá? Eles estão pedindo para falar isso porque eles estão falando que tem pessoas que não sabem disso, para você ver o que eu estou tentando dizer aqui. Eles estão falando que tem pessoas que não sabem que o Vaticano. Ai, gente, assim, desculpa, entende? Tem coisas que, em pleno 2026, não tem como você deixar uma coisa. Sabe, a espiritualidade me fala algumas coisas que é meio vergonhoso, assim. Mas você tá vendo o que eu estou falando? A lua, o arrependimento, a consumação. Porque, assim, eu sou a autoridade, tá vendo? Eu sinto que aqui. Gente, não parece aquele carrinho, sabe? Do Papa? Eu tô sentindo uma coisa assim, talvez. Eu não sei, gente. Vamos lá. O Sol com o quatro de paus.
A consumação. O diabo, olha. Eu tô pegando aqui um contexto meio. Eu acho que é por isso que vai ser chocante aqui. Porque aqui tem uma. É o que eu tô falando. Aqui tem uma fachada. Tá me vindo muita coisa. Eles estão falando muita coisa. Eu não tô falando que tem essa coisa de líder, assim, de alguém que lidera, né? O hierárquico. Olha que contraponto, né? Eu tô falando de papa, vem o diabo. Entende? A diferença. E olha que assim, a forma como eu botei, os dois têm esse cetro na mão e um tá olhando para o outro, né? E os dois têm um rabo, tá vendo? A carta 15 e a carta 5, múltiplos de 5. Tem uma coisa aqui bem desfachada, gente, já falaram isso pra mim. É como se a gente fosse descobrir assim, por exemplo, que um lugar, eu vi um lugar santo, sei lá, pode ser um lugar santo que por trás, sabe, existiam coisas. Eu tô assistindo uma coisa bem religiosa, não tô falando pra você? O diabo é o pai da mentira. Eu não falei que tem uma coisa de pai aqui. Ultimamente eles têm usado muito esse termo para mim, o pai da mentira. E aqui tinha um imperador, é o que eu tô falando. Aqui é um senhor, um pai, alguém que tem uma certa autoridade, o desassossego, que é essa energia aqui, ó. O desassossego é o 5 de paus. Eles estão falando que aqui isso tem o potencial para romper uma grande estrutura. Eu ouvi, gente, milenar. Nossa, será que tem alguma coisa a ver de igreja? A perplexidade, olha. Gente, aqui eu ouvi hedionda. É uma coisa hedionda. O desconsolo. Algo que eles estão falando que é algo que trouxe prejuízo para muitas pessoas ao longo do tempo. Entende? Gerações de pessoas aqui foram prejudicadas. Sinceramente, assim, eu falei do Apocalipse, existe uma profecia, né, que diz que, como que é? Eu não vou lembrar na literalidade, mas depois eu vou procurar aqui em Apocalipse, fala de uma profecia que muitos associam aos papas, né? E eu estava lendo ontem Apocalipse, em Apocalipse 1:8 e Apocalipse 4:8, fala, existe a mesma referência que fala em Apocalipse 1:8, fala, eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era, o que é e o que há de vir. Em Apocalipse 4:8 fala aquele que era, que é e que deve retornar. É mais ou menos a mesma frase, só que um fala há de vir e o outro fala de que há de voltar. Não sei por que tá me lembrando disso agora, mas existe uma profecia dos que se associam aos papas, porque é como se. Ah, tá. Que é, o Apocalipse, para ele acontecer, existiam alguns pré-requisitos, né? Então, o principal deles é que Israel deveria voltar a ser um país.
né? Israel não era mais uma nação. Os judeus precisavam retornar para Israel. E isso aconteceu em 1940 e poucos, 50 e poucos, enfim, é algo recente. Israel, os judeus retornaram para Israel com o Tratado de Paz que aconteceu, e Israel voltou a ser um país, uma nação. E o templo precisa ser reconstruído. E aí, a partir do momento em que Israel retornasse a ser uma nação, fala de uma linhagem de 7 governantes, meio do que estão ali, que seriam os papas, 7 papas. Então, nós tivemos até o Papa Francisco, se eu não me engano, 7. Seria o oitavo. Então diz que o oitavo, porque na Bíblia fala da besta, né, o anticristo, o falso profeta e a besta, não é? São meio que essa trindade do mal aí. Então, meio gente, isso é uma profecia, não sou eu que estou inventando, isso aí está há muito tempo, eu só estou compartilhando um conhecimento que provavelmente muitas pessoas não têm, porque para eles a espiritualidade dizer que eu preciso explicar que o Vaticano não é aquela igreja que aparece na missa, você imagina com quem eu estou falando aqui, entendeu? Infelizmente, a gente tem que explicar coisa por coisa. Se as pessoas não entendem que o Vaticano é um país, acham que é a igreja onde é filmada a missa, pelo amor de Deus, entendeu? Então eu tenho que explicar isso, tá? É, a... Então, se eu não me engano, esse Papa que entrou agora seria o oitavo. E diz que é o oitavo, que seria o anticristo. Gente, não sou eu que estou falando isso, tá? Eu estou compartilhando com vocês. Seria o oitavo Papa, ou esse último Papa, o oitavo seria o último Papa ainda dentro de uma coisa positiva, o próximo, entende? Assim, depois eu vou pesquisar sobre isso melhor e eu gravo um outro vídeo depois. Mas você entende? O Papa com o diabo é meio essa ideia aqui. É um líder que tem uma coisa de um alto posto dentro de um lugar e que ele tem uma. Pode não ser o Papa, entende, gente? Mas para mim está trazendo uma coisa religiosa, porque o Papa e o diabo são fundamentos, são os dois. Por exemplo, quando a gente fala da igreja cristã, né? Por mais que exista, por exemplo, gente, as igrejas evangélicas, a gente sabe que o cristianismo veio do Vaticano. Por mais que hoje, depois teve Martim Lutero, né? Vocês sabem disso aí, né? A Revolução Protestante. Então foi a partir daí que houve essa cisão, né, do catolicismo para as religiões protestantes. Então a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, Luterana, entende? Mas a origem do cristianismo, gente, é de Roma, tá? É de lá. A Bíblia é diferente, por exemplo, a católica possui mais livros. Quando houve a Revolução Protestante, eles retiraram livros que são considerados livros históricos, não é? Que é aquele período, vocês sabem disso, gente? Existe um período na Bíblia, que até na Bíblia cristã, protestante, evangélica, vamos dizer assim, que é a Bíblia que eu sempre tive. A Bíblia da minha mãe, ó, essa aqui, ela tem livros que na Bíblia cristã, protestante, evangélica, não possui. Por quê? Porque é dito que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, vocês sabiam disso? Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, então quando a gente chega aqui, ó, por exemplo, Zacarias, eu não sei, eu acho que não tem, né? Zacarias na Bíblia normal, Sofonias, eu acho que não tem, Miqueias, eu acho que não tem. Não sei, gente, se tiver me corrija, mas existem livros que não existem na Bíblia protestante. Por quê? Porque houve um período, se você for ver na Bíblia protestante, talvez muitas pessoas não saibam disso e estão falando que não sabem, que é para eu explicar. Então, por exemplo, quando você chega aqui no último livro, você pega a sua Bíblia aí, você que é evangélico, você vai pegar a sua Bíblia, você vai ver que tem essa diferença aqui, ó. Ó, aqui é Mateus, aqui é Zacarias, né? Malaquias. Malaquias. Você está vendo? Aqui nessa Bíblia católica, tem Malaquias e Mateus. Ó, tem escrito aqui e tem escrito aqui.
Se você pegar a sua Bíblia, se você for evangélico, você vai pegar a sua Bíblia, você vai ver. Eu não sei se o último livro também é Malaquias, não me lembro, gente. Mas você vai ver que tem folhas em branco. Você já reparou? Diferente dessa. Essa é como se não tivesse, enfim, como se fosse de um livro para o outro normal, como toda a Bíblia acontece. Na Bíblia protestante, existem uma, duas, algumas folhinhas, às vezes uma folha, mas existem pelo menos quatro, eu acho. Três, quatro, uma. Folhas em branco aqui. Que é do que? Existiu um período em que Deus, que é dito que não houveram profetas, um período de 400 anos que não houve profetas. Deus não se comunicou com a humanidade. Então, esse período que essas folhas em branco que na sua Bíblia tem, você sabia disso, gente? Essas folhas em branco, elas representam esse período, tá? Ela não está ali à toa por motivo nenhum, tá bom, gente? Eu acho engraçado porque eles estão falando que as pessoas não sabem. E aí é o que eu tô falando, você vê pessoas aí matando os outros na rua por coisas que elas não têm nem noção. Enfim, então, essa Bíblia aqui, que tem isso, por isso que essa não tem, entendeu? Porque esses livros aqui preenchem esse espaço. Esses livros da Bíblia Católica preenchem esse espaço que na Bíblia Protestante não é considerada, tá? Mas tudo provém, gente, de Roma, tá? Então, por exemplo, por mais que você não acredite no Papa, mas vem daí, tudo vem daí, entendeu? Então, a igreja, ela é romana, né? Paulo é romano. Então, a Revolução Protestante mesmo, ela se baseia muito na doutrina de Paulo, né? Então, tem uma origem romana. A Roma está intrinsecamente ligada, mesmo que você não acredite no Vaticano, não siga nada, entendeu? Mas está ligada, tá aí, os vestígios estão aí. Então existe isso, de que aconteceria de um líder, sabe, assim, pode não ser o Papa, gente, porque é o que eu falo, as profecias não são literais. Então, por exemplo, quando você pega para ver esse contexto do Apocalipse, todo mundo vai direto para a Igreja Católica, principalmente por quê? Porque os escatologistas, normalmente, hoje em dia, poucos escatólogos são da vertente cristã católica. São escatólogos da Revolução Protestante, entende? Assim, são evangélicos que fazem esse estudo. Então é até algo assim um pouco natural, né, apontar para o Vaticano, porque já existe esse conflito dos santos, entende? Assim, essa coisa dos santos que eles não gostam e etc e tal. E os católicos também, mesmo os escatólogos católicos, não vão também apontar para Roma, porque eles são subordinados a Roma. Eles não falam o que eles querem, entende, gente? Um padre, ele não sai por aí falando o que ele quer, porque diferente de pastores, né, Roma controla todo mundo. Entende? Você abre uma igreja, eu não estou falando de pejorativamente, gente, eu estou falando porque é assim. Uma igreja católica, toda a igreja católica que você vê, mesmo a menorzinha, ela está ligada a Roma, ela obedece a Roma. As igrejas evangélicas não, entende? Por exemplo, as batistas, as igrejas batistas, se eu não me engano, existe meio um conselho, né? Então você abre uma igreja batista, você tem que seguir a doutrina da igreja batista. Por isso que existe a igreja batista renovada. Porque eles já pensam de uma forma diferente. Mas se você for botar Igreja Batista, tanto que assim, tem a primeira. Você quer abrir uma outra igreja batista, vai ser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, vai seguir uma ordem. Existe um controle, entende? Agora tem igrejas que não. Se você quiser, por exemplo, eu aqui, se eu quiser botar é, Igreja Nova Ordem Mundial Pereira, eu posso, entende assim? Não existe uma coisa, mas as igrejas católicas não. Tudo que um padre fala, ele tem que falar o que Roma quer. Se ele não falar, tchau. Ele é excomungado, entendeu?
até os fiéis mesmo, né? Se você não seguir a cartilha de Roma, tchau para você. Você não toma hóstia, você não toma nada, entende? É bem mais controlado. Então, todo o dízimo que uma igreja católica recebe, uma parte vai para a igreja, uma parte vai para não sei para onde, uma parte fica nela, uma parte vai para a arquidiocese repassa um pedaço para Roma. Você sabe disso, né? Então é uma. Enfim, dei uma volta, gente, mas não é algo elucidativo, entende, gente? Não é uma crítica. São coisas que é assim, tá? É assim que funciona, gente. O que eu falo aqui, eu não estou criticando nada. O meu tom de voz é esse porque tem coisa que eu acho meio absurda, assim, sabe? Quando a espiritualidade fala comigo, que tem pessoas que não sabem. Então vamos ver aqui. Ó, que curioso que aqui eu estava falando muito de Elias desses dias, e aqui tá assim, ó, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel no Monte Horebe. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Estou falando que tem uma coisa meio apocalíptica aqui para mim. Não do mundo acabar, gente, entende? Mas sabe esse termo quando a gente usa assim, um evento de proporções bíblicas, sabe? E ele verterá o coração dos pais, olha isso. Converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. E aqui tem uma observação que fala Lucas 3:24. Vamos ver o que que tem. Gente, eu falo assim do cristianismo e tudo mais, mas vocês podem perceber que eu amo ler a Bíblia, tá? Eu não sou cristão, esse cristão aí eu não sou nem pretendo ser, tá? Tô fora. Mas eu acho a Bíblia uma coisa incrível, tá? Eu adoro esses assuntos, assim, entende? Eu gosto de debater, gente, de conversar, entende? Assim, se algum pastor quiser me chamar para conversar de Bíblia comigo, me chama, eu adoro, vou adorar. 3:24. Ó, a genealogia. Olha que coisa incrível. Eu não estou falando, gente, que tem uma coisa de hierarquia de pai para filho, essa coisa de alimentar na boca. E é o que eu estou falando, tá? Aqui, gente, eu estou coçando o nariz assim, as pessoas vêm falar que é porque eu uso algum tipo de entorpecente. Não é, tá? É o que eu estou falando. Eu sou intoxicado 24 horas e o meu teto é de gesso, então fica caindo esse gesso em cima de mim, irritando, enfim, tudo que você puder imaginar, eles jogam. Eu não costumo usar drogas, mas mesmo se eu usar, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu não estou usando, tá? Até porque se todo drogado tivesse o conhecimento que eu tenho aqui e estivesse falando tudo que eu estou falando, eu acho que o mundo seria melhor se todo mundo usasse as drogas que eu uso. Não é verdade? Porque é o que eu estou falando, as coisas que eles estão pedindo para explicar para pessoas que se dizem pertencer a essas doutrinas é algo para mim até meio inaceitável, como eu digo, tá? Mas vamos lá. Ó, aqui fala Lucas 3:24. Então, Lucas 3, eu vou ler o 23. Começar do 23. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matate. Aí o 24. Filho de Levi, filho de Melqui, filho de Jané, Jané, que nome engraçado, né? Filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagé, ou seja, enfim, vai continuar aqui, lá, 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 lá. Ele está descrevendo uma genealogia, filho de Matusalém, filho de Enoque. Curiosamente, eu falei deles hoje, mais cedo, hoje não, ontem, eu estava falando de Enoque e de Noé, Enoque e Matusalém, porque eu já vi pastores dizerem em pregações que de Adão para Noé
é, de Adão para Moisés não se passaram mais de 1000 anos. E eu fico assim, gente, se Matusalém viveu 1000 anos, entende assim, como que de Adão para Noé, para Moisés, se passou milhares de anos, gente. Para mim, minimamente 2, 3 mil anos, se você for contar, porque as pessoas vivem muito mais de 100 anos. Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maé, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aqui tem uma coisa curiosa que eu estou percebendo aqui, que ela, ao contrário do que a gente vê em Gênesis, a genealogia ela está inversa. Você percebe? Filho de Deus, a origem de tudo. Aqui ele está indo é, da folha, né? Da folha para a raiz, vamos dizer assim. Porque quando a gente vê em Gênesis, fala assim, e Adão, não é? Seria o contrário, então seria Deus gerou Adão, e Adão gerou é, Caim e Abel. Sete foi o que entrou no lugar de Abel, não é? Esse Sete aqui. Quando Abel morreu, meio que ele entrou esse aqui no lugar. E aí teve Enós, Cainã, Maleel, Jared, Enoque, Matusalém, que gerou Noé. Então lá está o contrário. Lá fala o do primeiro vai indo, 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 né? E aqui não, aqui está indo, ó, de Jesus, que era filho de José. Então está retornando para a origem de tudo. Compreende o que eu estou falando? Aqui, que eu estava falando de um avô, de um senhor, um patriarca aqui, um homem. Então a gente está falando de uma linhagem, entende que eu falei de gerações? Lembra que eu falei que é algo que pegou gerações? Gente, é o que eu falo para você, tá? Essa pastora, inclusive, vem falar que eu sou uma pessoa demoníaca, não sei o que lá, vem falar porque eu jogo tarô. Eu estou mostrando para vocês aqui o que eu estou falando, tá? E referência bíblica, você pode olhar aí, Lucas 3, 23, 24, aqui falou 24. E, é, como eu disse, eu não sei se vai ter na Bíblia cristã convencional, protestante. Mas aqui, eu acho que esse livro tem, não tem, gente? Malaquias? Quem pode dizer aí? Alguém pode me dizer qual que tem? Eu acho que o Sofonias, esses livros, eu acho que não tem, não. Mas eu acho que Malaquias tem. Malaquias 3, 23. Olha que coisa incrível. Você lembra que eu falei que Apocalipse eu falei que a Bíblia inteira, quem estava aqui, gente, na minha live, na minha palestra de anteontem, eu falei que a Bíblia, quando você pega para ver, ela é cheia desses códigos, gente, tá? A Bíblia é cheia desses códigos que não são coincidências, são mensagens que estão se completando. São códigos que poucas pessoas entendem e eu estou mostrando aqui, ó, em tempo real isso acontecer. Esse versículo que eu li é Malaquias 3:23. E você viu que aqui fala Lucas 3:24. E eu, sem perceber, o que que eu falei? Vou ler a partir do 23. Então existe o mesmo capítulo e o mesmo versículo novamente falando a mesma coisa, da mesma coisa, como eu disse que em Apocalipse 1, versículo 8 e Apocalipse 4, versículo 8. Não é o mesmo capítulo, mas é o mesmo versículo falando sobre o mesmo conceito de uma genealogia aqui, tá? Então é sobre isso, tá? Inclusive eu tenho certeza que eles pediram para eu pegar a Bíblia e ler aqui, algo que eu não faço no meio das leituras de tarô, justamente para as pessoas entenderem isso, gente, que tudo aqui é, é a mesma coisa, entende, gente? É o que eu tô falando. Ah, você aí tá falando mal da igreja, saiba que você, por mais que tenham reformulado, gente, porque a reforma protestante de Martim Lutero foi uma reforma. O que que é uma reforma? A reforma você não é uma reconstrução, não é? A reforma, por exemplo, a Bíblia, eles retiraram coisas, mas eles
a base é mais ou menos a mesma, não é? A reforma é isso. Então, o preceito ali fundamental que Roma instituiu, ele permanece, entende assim? E se você for ver, por exemplo, o Edir Macedo com a Igreja Universal, é mais parecido ainda com Roma, porque tem aquele Templo de Salomão, entende? Então você tem uma sede grandiosa, monumental, faraônica, onde tem um cara que é o porta-voz da igreja como Papa, por exemplo. Você acha que quando Edir Macedo, quem que vai assumir? Entende? Vai ser algo a nível de Papa. Pode estar falando do Edir Macedo, tá? E ó, tá vendo? Gente, quando a gente tosse, é como se alguém não quisesse que a gente falasse. E aí, gente, assim, eu vou falar aqui, vou trazer mais informação. Gente, tá parecendo um jornal isso mesmo, né? Ó, para você que está me assistindo aqui, agora são 9h30. Olha, 1 hora exatamente depois que eu falei que o meu alarme tocou. Lembra disso? Que eu falei que era 1 hora, era 8h30, e aqui no tarot tinha o 8, e se você somar aqui dá 30, porque o sol aqui dá 10, 1 com 9 é 19, dá 10, e 20 dá 30. Assim, gente, obviamente teria que reduzir de novo, então daria 3, né? 8 e 3. Mas tudo bem. Entende? É só para exemplificar. É, o Edir Macedo, gente, eu vou trazer para vocês informação. Não sou eu que estou inventando isso, tá? É o que informações por aí. Dizem que eu já vi muitos sacerdotes, muitos, não é um só, gente, muitos sacerdotes, inclusive pessoas que participaram desse processo da construção, tá? Então eles dizem o quê? Eles dizem que esse templo de Salomão, ele existe ali, essa ideia do que eu estou falando aqui. No centro existe como se fosse um assentamento. Porque, por exemplo, eu não tenho um assentamento, mas o assentamento de Exu, eles dizem que é algo nesse sentido, onde houve sacrifício de animais. Porque assim, gente, na Bíblia, vamos lá, tá? Eu não vou entrar no mérito de qual foi a entidade que ele consagrou ali, entende? Se foi algo satânico, entendeu? Mas se você ler a Bíblia, por exemplo, se você eu não sei se eles se denominam cristãos. Eles se denominam cristãos? A Assembleia? Não sei. Porque é isso, gente. É o que eu falo. Uma igreja. Qual eu acho que é o grande problema das igrejas evangélicas que estão apegadas ao Velho Testamento? É de se dizer uma igreja cristã. Por quê? Porque é cool falar de Cristo. Cool, gente, em inglês é legal, entendeu? É uma coisa descolada, não é o ânus, tá? É um termo, é uma gíria. Então é legal, é descolado, é uma moda, entende? É muito aceito falar de Jesus, entendeu? Então é o que eu falo. Eu não acho, gente, assim, se você, eu acho que cada um tem o direito de acreditar e de seguir o que quiser. Mas eu acho que quando você, principalmente, se você está aí, por exemplo, a gente vê muitas vertentes religiosas, muitas doutrinas surgindo que não têm uma origem tradicionalista, entende? Por exemplo, a Igreja Batista já é uma vertente, uma doutrina consolidada ao longo dos anos. E, principalmente nos últimos 15 anos aí, você vê que foram surgindo cada vez mais vertentes que não estão ligadas a nada. Pessoas saíram inventando nomes, como eu estou dizendo. Ah, sei lá, igreja do não sei o que, do não sei o que lá, BBB, BBB, igreja cristã, tal, tal, tal. E aí eu acho que você tem que entender que cristã é algo que está baseada na doutrina de Cristo. Eu acho que, por exemplo, eu digo, a Batista, para mim, a igreja batista que eu frequentei, para mim, está muito aderente à doutrina cristã. Eu acho que sim. Que está ali do Novo Testamento para frente, mas muito do ensinamento de Jesus. Entende, gente? Apesar de ter pastores, por exemplo, o meu pastor eu falo, né, porque foi o pastor que me batizou, entende? Foi o pastor que construiu a minha
filosofia cristã. Foi o pastor Doronésio. Eu acho que ele é um pastor cristão. O Doronésio, para mim, é. Eu espero, eu não sei dele, espero que ele esteja bem, viva muitos anos aí ainda. Mas tinha um outro pastor que também fez parte da minha doutrinação cristã, que era o pastor Davi. Não é que ele não, não estou dizendo que ele não era cristão, mas ele já era essa coisa mais pentecostal da rigidez, entendeu? Ele já era um pastor mais de exortação, entende? Não estou falando que ele não era cristão, mas ele já tinha um cunho mais de exortar, até mesmo de puxar para o ensinamento de Cristo, entende? Mas o Doronésio, quem lembra dele, ele já tinha uma coisa mais do amorosa. A comunicação dele era mais amorosa. O pastor Davi já era uma coisa mais, tipo assim, e aí, você desperta para a vida, entendeu? Ou volta pro prumo, entende? Assim. Mas ainda era uma coisa de educativa, entende? Assim, que era o papel. O Jesus, ele tinha esse, como eu falei, quando ele tinha que quebrar o pau, ele quebrava, mas ele era um educador. Jesus era um mestre, não é? Quando você, para mim, quando eu vejo um pastor igrejas, doutrinas que são muito baseadas no Velho Testamento, qual é o problema, gente? É você falar que você é cristão, entende? É uma incoerência. É uma incoerência. Então, voltando para a questão da Universal. Se ele lá, o fato, vamos dizer que isso é uma verdade, porque eu não estava lá para ver. Então, eu estou falando que eu vejo pessoas dizendo. Entende, gente? Eu não posso afirmar isso porque eu não estava lá. Eu não estava lá. Então, eu não posso dizer o que que aconteceu. Eu estou dizendo, repetindo o que as pessoas disseram, que eu acredito que é possível. Por quê? Porque no Velho Testamento, ali, você vê que quando Deus manda Moisés em muitos momentos, Moisés, Abraão, etc e tal, exige o sacrifício de cordeiro, entendeu? Então, quando Jesus vem, Jesus acaba com essa ideia do sacrifício animal. Por quê? Porque Jesus é o cordeiro, né? Colocaram aí Jesus como isso. Jesus é o cordeiro que tomou o lugar, esse lugar. A partir dali não era mais necessário o sacrifício, sangue. Mas se você se a sua doutrina, por exemplo, a universal, eu não sei se ela se denomina cristã. Se ela não se denominar cristã, beleza, ela está de acordo com um ensinamento pré-Jesus, entendeu? Pré-messiânica, ela é pré-messiânica. Então, talvez até como os judeus, por exemplo, os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. E se você for ver, Jesus, gente, quando eu estudo, pelos meus estudos da Bíblia, eu não entendo que Jesus diz que ele é o Messias, tá? Eu não entendo isso. Se ele é ou não é, para mim não faz diferença, entende? Porque o fato de Jesus ser o Messias ou não, não me importa. Me importa o ensinamento dele, o exemplo dele. É isso que eu me apego. Se ele é o Messias, se ele não é, que tem gente aí que está fazendo guerra, entende? Ai, guerra, Jesus é o Messias, não é o Messias. Gente, para mim, não acho que isso importa. Eu acho que Jesus é um mestre, um grande, um ser humano que passou por aqui e que vale a pena você ouvir o que ele tem a dizer. Se ele é o Messias, se ele não é, se ele teve filho, se ele não teve, se ele casou, se ele não teve, para mim isso não importa em absolutamente nada, não muda nada do que Jesus falou, entendeu? Se ele era rico, se ele era pobre, não importa, entendeu? Mas voltando a essa ideia do Edir Macedo. Esse é um parente, gente, que eu repito, quem me ouve falar sabe que eu repito isso o tempo inteiro, porque é uma coisa que eu acho que a gente tem que repetir, sim, tá? Pelo menos eu acho que esse meu ponto de vista é algo que talvez faça pessoas saírem da caixa, entende? Assim, que isso não importa. O que importa é a mensagem, entende? É, por exemplo, eu falando aqui. Gente, assim, as pessoas gostam de me colocar como se eu dissesse que eu sou algum tipo de ser supremo, entende? De enviado de Deus. Eu acho que todos são enviados de Deus, entende? Eu acho que Deus fala, que algo fala através de todo mundo. Aí você tem que saber o que que fala pela sua boca, entendeu? Mas todos nós somos enviados por Deus. Você acha que você está aqui na Terra por quê? À toa?
Você acha que você está aqui na Terra para ocupar espaço? Nada, gente. Deus tem um propósito para tudo. Cada estrela, cada planeta, entende? Por que que você acha que Deus criou tantos planetas, tanta estrela? Para ficar vazio? Por isso que eu não entendo. Enfim, já entrei em outro assunto, mas, gente, Deus criou tudo com um propósito. Então vamos lá. É, essa coisa da igreja aqui, que pode ser universal? Pode. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem dessa história, mas dizem que no centro ali, animais foram sacrificados, existem uma espécie de assentamento. E no templo, lá se chama Templo de Salomão, não é? É o Templo de Salomão. Pedras, como no Egito, lá foi construído, gente, com pedras específicas, tá? Aquele templo lá é o que eu estou falando da pirâmide. Das pirâmides. O Templo de Salomão, gente, não é o Templo de Salomão, que eu estou falando, o templo mesmo, que é o templo que precisa ser reconstruído, voltando a essa ideia do Apocalipse aqui, ó, para você ver a volta que eu dei, porque tem muita coisa, gente, que precisa ser explicada. Entende? Você consegue compreender que, assim, esses estudos da Bíblia, da espiritualidade, gente, é muita coisa, é muito conhecimento que você tem que ter para você chegar em uma pequena teoria. Não é algo que dá para você ler um capítulo e falar, ah, então é isso. Não é, mano, não é. Exige muito conhecimento sobre muita coisa para você começar a pensar em ter uma opinião e ainda assim você ficar sempre nessa, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Será que é ou será que não é? Entendeu? Trabalha isso, gente, na mente de vocês. Então, e eu estou fazendo isso, gente, porque, só abrindo um outro parênteses, como eu digo, eu passo por esse campo de concentração e eu tenho que ficar esperando a boa vontade da minha empresa mandar o equipamento que eu preciso para começar a trabalhar. E além dessas pessoas tentarem me impedir, as empresas também entraram nesse movimento bolsonarista de minar e destruir a minha carreira. Tá? Então, enquanto isso não acontece, que eles não tomam vergonha na cara e fazem o trabalho deles, que eles precisam fazer, de me tratar como uma pessoa é, que precisa ser respeitada, independente do que eles pensam, eu estou aqui gravando esses vídeos, entendeu? Então, é sobre isso. Então, vamos lá, voltando. Se o Edir Macedo lá, ele não entra dentro de uma denominação cristã, então ele pode seguir o que está aqui em Levítico, entende? Do templo, da construção do templo, que um animal tinha que ser sacrificado. E aí não existe nada de não bíblico, entende? Então, é o que eu estou falando. Toda vez que eu ouvi essa informação, eles colocam uma ideia satanista. Ó, tá vendo? O Edir Macedo é um cara. E aí eu falo que, assim, a questão do discernimento. Se ele, gente, assim, mesmo as pessoas querendo encaixar ele numa coisa, ah lá, tá vendo? O crente fazendo sacrifício de animais. Gente, se ele não segue, porque é isso. Ele é livre, se ele criou uma religião que está baseada no Antigo Testamento, ele pode fazer isso. E ele tem respaldo bíblico para isso. O que que não é bíblico? Você dizer que você é de uma denominação cristã e está falando coisas que não condizem com o que Cristo falou. Isso para mim é o que eu estou falando. Eu acho que o grande problema das denominações que se dizem cristã é você ter uma religião. Ah, você não pode, sei lá, incentivar coisas que vão contra os ensinamentos de Cristo. Você quer perseguir pessoas, você quer dizer que a mulher é submissa, lelele, bababá, bebê, 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 então tira o cristão do meio, entendeu? Você quer falar que as pessoas têm que morrer com pedrada na cabeça, etc e tal, porque em Levítico 2:16, ó, vamos ver o que Levítico 2:16 diz. Porque em Levítico, não sei o que, diz, tá, 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 tá. Beleza, você pode fazer isso? Pode. Você quer ser um ignorante, um atrasado? Então, beleza, você pode ficar à vontade para ser. Mas eu acho que o que que você tem que fazer? Tirar o nome de Jesus no meio, porque Jesus não fala isso. Não é verdade? Jesus fala outra coisa. E aí eu acho que o problema é justamente esse. Vamos ver. Jesus.
Levítico 2,16. Gente, isso aqui eu não tô drogado, tá? De novo, voltando, se você chegou aqui agora, não tem nada de droga aqui. Quem dera que os drogados falassem sobre isso, né? O mundo com certeza seria melhor. O sacerdote, olha só que coisa incrível. O sacerdote queimará como memorial uma parte do grão moído e do azeite, além de todo o incenso. Esse é um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor com S maiúsculo. Entende o que eu estou falando? Então, talvez aqui na cabeça dele, dentro do que ele estruturou, porque assim, gente, a Universal foi algo que ele criou. É o que eu estou falando, entendeu? Então, se ele criou essa religião e para ele existe esse conceito, dane-se. Se ele fala que é cristão, aí André, acho que já existe um problema, entendeu? Mas, vamos lá, não deixa de ser algo curioso, não é verdade? Uma religião cristã trabalhar com sacrifícios de sangue, etc e tal, por quê? Porque é algo que eles vivem falando das religiões de matriz africana. Entende? Então, de novo, não deixa de ser isso aqui que eu estou falando, algo que merece ser chamado a atenção dos fiéis para isso. De assim, ah, beleza, então só porque você se diz está baseado na Bíblia, então você pode sacrificar animal, e aí o candomblessista, ele tem que arder no fogo do inferno porque é outra coisa, entende? Mas eu sinto que existe algo aqui meio nesse sentido, não sinto assim, por exemplo, se for algo relacionado ao universal, não sinto que seria esse o caso, entendeu? Seria algo é, mais chocante. Mas você está vendo? A gente entrou nessa ideia de sacrifícios, tem essa ideia aqui de Lucas 3:24, de uma genealogia, entende? E eles me disseram antes que isso que vai ser divulgado é algo que é, afetou gerações. E antes, você vê, gente, quem for ver o vídeo depois da gravação, vai ver que eu falei, a espiritualidade me falou isso antes de eu confirmar na Bíblia. E é o que eu falo para você, as coisas que eu falo, gente, que vem aqui no tarô, eles confirmam na Bíblia. A linha de raciocínio que eu tô tendo, tá? Então é sobre isso aqui. Ó, entrei sobre muitas coisas, né? Mas é isso, gente. É a forma como a espiritualidade me usa, e até eu estava falando da Nietzsche, que eu falei coisas dela aqui, que depois eu estava pensando, eu até falei ontem, né, que eu não vou parar de falar, porque, como eu disse, diferente dessa outra senhora, que eu também não vou evitar falar o nome dela, é, e até quando eu for postar o vídeo, eu vou cortar, porque aqui eu estou falando dentro da minha casa, então eu não posso ser processado. Mas quando eu postar esse vídeo no YouTube, eu vou cortar o nome dela. Vou cortar, porque aí ninguém pode falar nada, né? Mas quando eu for postar, eu vou retirar o nome dessas pessoas. Mas falando da Anichesca, isso eu vou falar, eu posso falar dela porque eu vou falar bem agora. É, Na verdade, eu não falei mal, gente. Eu falei algo que ela faz também, entende? Ela tem um cunho de apoiar político, que é só uma coisa que eu não acho legal. Mas, por exemplo, a pastora Anichesca, ela também eu falo, gente, ela me treinou. Ela foi usada para me treinar. Por quê? Dentro desse contexto das coisas que eles me passavam. Porque, assim, às vezes, a forma como ela fala as profecias, assim, cara, é tipo a profecia de Gideão, você já viu? Que eu, inclusive, eles estavam falando para mim dessa ideia do pão de Gideão. A vi- Gide- é, Existe uma visão, né, que dizem assim, que um cara vê um pão rolando, e esse pão rolando entrava dentro de uma cabana e derrubava essa cabana. E esse cara, quando teve essa visão do pão, ele falou, mano, vamos. Isso era um exército dos medianitas. Ele era um medianita, se eu não me engano. E aí ele escuta essa profecia, alguém fala dessa profecia, e ele fala, cara, olha só, vamos vazar daqui porque Deus deu a vitória para Gideão, entendeu? Ele entendeu que esse pão, olha só, um pão rolando, entrando dentro de uma casa, de uma barraca,
e derrubando uma tenda. E ele viu isso e entendeu que isso era uma confirmação de que Deus tinha dado a vitória para Gideão. E Gideão estava meio que sozinho contra um exército gigantesco. Então você pensa, naturalmente, o que que isso tem a ver uma coisa com a outra? Então a pastora Anichesca, a forma como ela, se quem acompanha ela, sabe que ela fala muitas assim, eu vi coisas do dia a dia dela. Ela já morou no sertão do Nordeste, eu acho que hoje ela mora, entende? Assim, no lugar onde ela fala que ela pegava água na cabeça. Então, muitas vezes quando ela vai falar, ela fala assim: "Eu tô vendo uma pessoa com uma lata na cabeça", entende? Algo dentro do contexto de vida dela, mas eu quando escuto, eu sei do que ela está falando, entende? Eu entendo o que ela quer dizer. Por quê? Porque aquela profecia, quando é para mim, eu entendo. Por quê? Porque é para mim. Entendeu? Então, gente, a forma como eu falo as coisas aqui pode parecer uma insanidade para qualquer pessoa, mas assim como eu aprendi com ela a não me importar. Entendeu? Então, assim, às vezes eles falam comigo de Game of Thrones, de série, de filme, de livro, de coisas que para as pessoas que vão verem aqui, você pode estar me ouvindo falar e falar, gente, quem é essa pessoa? Esse menino está enlouquecido, tem uma coisa muito ruim incorporada nele, mas não é. Entendeu? Para quem for, a pessoa vai saber. Tudo que eu estou falando aqui tem um sentido. De eu ter entrado no Edir Macedo, entrado no Edir Macedo, de eu ter entrado no assunto do Edir Macedo, das coisas que eu estou falando, entendeu? Que para você pode parecer até uma heresia, mas você fala, você vende. Eu tenho essa coisa evangélica misturada com tarô, misturada com umbanda, misturada com espiritismo, misturada com candomblé, mas tudo se conversa, tudo se confirma uma coisa com a outra. Ó, a estrela, a esperança. Tá vendo aqui o que eu tô falando? Olha só que coisa, essa coisa do ela despejando algo, e eu tava falando que ali houve eles falam que houve sacrifício, não pode não ser, gente, a respeito disso. Da universal, entende? Assim, entenda o que eu estou falando. Não leva nada do que eu estou falando aqui, gente, para a literalidade. Pode ser? Pode. Pode estar falando do Papa? Pode. Mas assim, quando a gente fala do Papa, o que que é o Papa? O Papa, ele é o representante, ele é a cara da Igreja Católica. Ele é a cara do Vaticano, ele é o líder de um país, entende? Então pode ser alguém que representa, que é o rosto de um movimento, porque o Papa é o rosto do movimento católico? Pode ser. O Papa, ao mesmo tempo, ele é o rosto de um país, é o presidente de um país. Então, pode ser o presidente de um país? Pode. O presidente de um país é o quê? É um grande líder? Então, a gente pode estar falando de um grande líder de algum outro tipo de coisa? Pode ser. Entende? Se você aí está entendendo o que eu estou falando, pode ser alguém da sua cidade, pode ser um prefeito, pode ser um deputado, pode ser um pastor de uma igreja qualquer, entende? Mas que dentro de um contexto ele tem uma importância, entendeu? E para mim para mim estamos falando de espiritualidade. A estrela fala da espiritualidade e aqui eu acho que tem a ver com essa coisa de consagração. Entende? Um local que ele é consagrado, parece uma coisa, mas existe uma consagração a outra. E eu sinto que existe essa ideia de sacrifícios. Sacrifício, está me vindo isso aqui. Algo, uma ritual, ó, a justiça. O carro, você vê que aqui essas duas, olha só, aqui são duas cartas, tá vendo? Essas pessoas com facas. Aqui tem a balança e aqui tem a balança, ó. Entende assim? A balança ela é usada para medidas, né? E aí, gente, é o que eu falo, assim, eu não sei se tem a ver com alguma coisa que acontece aqui, porque como eu digo, quando eu falo algo que tem a ver com essas pessoas, é o que eu tô falando, eu não sei do que tá falando, gente, mas essas pessoas aqui ao meu redor, elas reagem, entendeu? Elas começam a tumultuar, por quê? Porque é o que eu tô falando, elas sentem que algo é pra elas, eu não sei o que tá, gente, pra mim, isso aqui não faz sentido nenhum. Eu só tô aqui, ó, blá, blá, blá. É o que eu tô falando. Se você me perguntar assim, André, ó, tem 1 hora e 34 minutos. Agora, ó, se você chegou agora, agora são 9
e 53 da manhã do dia 13 de abril de 2026. Meu nome é André, eu tô aqui em Guarapari, no Espírito Santo, tô com uma camisa azul, minha audiodescrição, uma camisa azul com a gola e a manga aqui, sem manga, tá? É uma camisa meio machão, aquele estilo, é tipo de jogo, né? Escrito New York aqui na frente, azul com esses detalhes meio branco dourado assim. Eu tô com headset, tô aqui com a mão na minha orelha. Se você não tá vendo isso, gente, em tempo real, não sou eu, tá? Porque estão usando as imagens do meu, a minha voz e imagens destoadas, estão colocando fora de contexto muita coisa. O meu Instagram é AndréPS, lá vai ter o link do meu canal no YouTube, que é onde esse vídeo vai ser postado, o Fiocus Tarô. E o número do meu celular, do meu WhatsApp, tem o link lá para falar comigo e você pode ali marcar consulta. Eu trabalho com Theta Healing, também com mesa quântica. Eu ainda não estou muito fazendo esse trabalho, mas se você quiser, eu faço. Então, se você não estiver vendo nada disso que eu estou falando aqui em tempo real, se você não está vendo isso aqui agora, ouvindo agora, e você não está vendo essa imagem, não sou eu. Se você vê esse vídeo fora do meu canal, não sou eu. Tá? E é isso. Então, voltando, gente, eu não sei o porquê. Se você me perguntar o que eu falei no começo do vídeo, eu não faço ideia. Mas quando eu vejo depois, eu vejo que assim, eu não saí de uma coerência, entende? Para mim agora, no começo, eu ficava, mano, eu ficava com receio de continuar. Eu queria parar e ouvir o que eu estava falando, entendeu? E é até um conselho que eu dou para você que está iniciando essa coisa de espiritualidade, de canalização, fala, vai deixando, entendeu? Confia no que está sendo, o que está fluindo, porque normalmente é isso aí que acontece. Tá? Eu acho sinceramente que era mais ou menos isso aqui que a espiritualidade queria falar. E de novo, a carta da estrela, além dela falar da espiritualidade, ela fala muito de, por exemplo, a estrela foi o sinal que indicou que Jesus iria nascer. Foi o sinal dos três reis magos que eles seguiram. Então, para mim, tem essa ideia de quando tem a carta do julgamento, fala de profecia se cumprindo. A incerteza, a incerteza para mim tem essa ideia de algo que é e que não é. Aqui, gente, eu sinto que realmente tem isso. É algo que pessoas meio que já desconfiam, já sabem, e eles estão falando aqui que um grupo menor já sabe que isso já tem acesso a essa informação, tá? A aliança, gente, está forte aqui, tá? Eles estão jogando uma coisa muito, muito forte aqui. A esperança e o inesperado, muito, muito forte mesmo. A justiça, mas você vê que não para, tá? Eu tô até começando a suar aqui, tá bem forte. A justiça, o triunfo, a especulação, a inovação, a aliança, o apostolado, o acaso, a temperança. Olha só que forte, voltou a justiça e o triunfo. Gente, eu tô sentindo aqui que é algo meio escandaloso, porque é como se, por exemplo, vamos supor, no sentido de igreja, é meio como se alguma igreja, entende? Algo que é meio sagrado, assim, que não é do papel dela interferir, ela tivesse tentado interferir na justiça. Aqui tem a carta do diabo de novo, ó, 8 e 15. 8 e 15. 8 com 7 dá 15, que é essa carta aqui do diabo. Só que aqui ela está desmembrada em duas energias boas. Então é essa energia do diabo se dissipando o quê? Na aplicação da justiça para trazer uma vitória é, legítima. Entende? Tem algo aqui de ilegítimo e tem a participação de coisas muito sinistras, eu ouvi, e que envolve gerações, mais de uma geração. E é um homem aqui, um senhor, que está envolvido nisso e vai vir à tona algo que ele se utilizou talvez de sacrifícios mesmo de muitas pessoas. Foi a palavra que eu ouvi. Eu ouvi.
de muitas pessoas. Ele prejudicou gerações aqui, talvez de muitas famílias, de uma família, para sustentar algo imoral, eu ouvi. E como eu digo, tem a ver com alguma coisa, eu acho assim, vai, talvez pegue isso em outros locais, gente. Eu acho que sim. Porque tá me vindo essa ideia, você viu que eu expliquei assim, o Vaticano, ele muitas igrejas, toda a igreja católica responde indiretamente ao Vaticano. Então eu acho assim que é algo que vai ser pego, eu ouvi célula. Então assim, uma célula vai ser pega, mas a gente vai descobrir que existe isso em muitas cidades, entende? Que existe uma organização central, talvez a nível de Vaticano, mundial, tá? E assim, eu tinha visto aqui, ah tá, essa carta aqui tá me lembrando até mesmo essa coisa nazista. Eu acho que o que vai ser descoberto é células nazistas espalhadas por aí com essa coisa da igreja misturada. Gente, vocês viram o barulho que deu ali? Eu não sei se foi. Quando eu liguei a máquina de lavar hoje, parecia que alguém tinha feito algo com ela para estragar a minha máquina de lavar. Então eu não sei se fizeram isso ou se alguém entrou aqui agora e fez alguma coisa, não sei, mas enquanto eu estava falando sobre isso, houve um barulhão ali. Vamos ver o que que é, inclusive eu vou lá verificar, tá? E é isso, gente, olha só, eu tô suando, tá bem forte aqui, algo que eles estão jogando. Vocês estão vendo que eu tô totalmente suado? Olha aqui, tremendo, complicado, né? Mas é isso, gente, ó. Eu espero que faça sentido aí para alguém. Na verdade, eu acho que isso aqui não é meio que fazer sentido. Eu acho que é algo que vai acontecer e a espiritualidade quer que eu registre isso antes, tá? Ó, fui e eu vou fazer mais leitura ainda porque eu não vou parar de falar só porque eles querem não, tá? É isso aí, valeu.